ungido, Yeshua, o príncipe das hostes, Mahaná. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, eu sou a Amora Kayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos dar continuidade à série de vídeos que estamos falando da manifestação de Keter Chochmah Binah na pessoa humana, no ser humano chamado Yeshua, que viveu há 2000 anos atrás, aquele que é a carruagem de Keter, e traz a manifestação das três sefirot de cima, Baruch Hashem, Keter Chochmah Binah, em sua vivência. Assim como Abraham Avinu trouxe a manifestação da Sefirot de Hesed em sua vivência. Assim como Yitzhak também trouxe. Assim, a manifestação de Gevurah em sua vivência. Como Yaakov Avinu trouxe a manifestação de Tiferet. Como nós já sabemos, Moshe Rabbeinu de Netzach, Aharon HaKohen de Hod e Yosef HaTzadik de Yesod. Yeshua, como seu pai, David, também é carruagem da Sefirot. David vai ser carruagem de Malchut. Yeshua vai trazer a carruagem de Keter. Contudo, a Keter, ela está... é como se essas três de cima, elas não podem se soltar umas das outras, certo? Então, na verdade, a gente vai ter uma Binah representando Adão e Havá, os seres humanos, o ser humano. Mas Yeshua, sendo a carruagem de Keter, ele incorpora o Adão e Havá também, para que ele traga a carruagem das três, pelo fato que as três não podem descer separadamente. Então Yeshua ele vai trazer a manifestação das três. Por isso ele nasce como um filho de Adão, como um filho de um Rishon, como um filho do Adão criado em Beriá. Ele nasce um ser humano para carregar Chochmah Binah também com ele, porque ele traz a carruagem de Keter e ao mesmo tempo por estar encarnado no ser humano, Baruch Hashem. A sua alma, que é elevadíssima dos mundos superiores chamados Kadmon, se torna carruagem para as três de cima, que não podem se soltar. Elas estão vinculadas. Elas estão como se estivessem travadas, não podem se soltar umas das outras. Certo? Não pode se manifestar separadamente, no sentido de descer para formar, né? Aqui no Malchut, completar a Sefirot. Elas descem juntas, certo? Porque nós precisamos ter uma luz muito clara aqui hoje, a partir de agora, neste estudo que estamos fazendo. Yeshua, ele faz o quê? Ele faz a impressão da luz. Como Abraham Avinu fez a impressão da luz no mundo físico de Hesed. Yitzhak fez a impressão no mundo físico de Gevurah. Isso não quer dizer que se Abraham Avinu, Yitzhak fez a impressão das luzes dessa Sefirot, os descendentes deles não têm obrigação alguma de manifestar esta luz, não, pelo contrário. Como eu já expliquei para vocês, nós temos sim a obrigação de agora, porque já temos o portal aberto, nós já temos, é como se isso desse legalidade para todos os seres humanos a partir de agora utilizarem destes poderes. Porque estes homens foram capazes de usar. Se eles fizeram isso, então isso foi impresso na realidade. Que um ser humano pode fazer. Então, quando todos, pelo menos a parte, que eu citei para vocês, 20%, vamos deixar os 20%, Baruch Hashem, sabendo que no Mitzrayim ficaram 80% do povo de Israel lá mortos na praga da escuridão, não quiseram a luz da Torá. Morreram durante os 3 dias de escuridão do Mitzrayim. Ficaram enterrados lá. Nisso nós vemos que apenas 20% do povo conseguiu sair de lá. E esses 20% misturado com a Era Virgava lá na frente, deles não sobraram os 20% completos que saíram de lá. Os filhos deles, sim, os netos. Então, o que nós temos que ter em mente aqui? É necessário que eu, como alma divina, judia, israeli, ser
humano. Não tem diferença nenhuma de um ser humano para outro, todo mundo a mesma coisa. A diferença é a vontade que a gente manifesta. Uns têm vontade para o bem, outros têm vontade para o mal. Então, se você tem a vontade, né, aliada com a luz, você e eu, que temos esta vontade aliada com a luz, temos que aproveitar a impressão de Keter Chochmah Binah trazida por Mashiach e destacarmos dentro da nossa alma esta Sefirot. E assim, quando nós conseguirmos destacar Malchut através da vivência de Davi, nós aprendemos. Quando nós destacamos Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Chochmah, Keter. Ou como que nós vamos destacar? Aprendendo com esses sadikim que trazem a impressão delas para este mundo físico. Quando 20% dos seres humanos conseguirem destacar as 10 Sefirot, Yeshua volta. Então, nós vemos que é necessário que aprendamos rapidamente, porque cada dia que passa, o relógio, o cronômetro está passando de maneira para trás. A ampulheta está se esvaziando pelo fato de que Hashem nos deu um tempo contado. Não existe uma eternidade física, existe uma eternidade espiritual, mas a eternidade física não. Então, o tempo no mundo físico, ele é contado. Nós temos um tempo exato para fazer isso. Então, nós não podemos mais relaxar. Pelo fato que nós já estamos em 5.786, estamos muito próximos dos 6.000. E nós vemos o quanto é difícil manifestar ao mesmo tempo, não de uma vez. Às vezes a gente manifesta separadamente as 10 Sefirot. Às vezes a gente consegue manifestar 3 delas, 4, 5. Não sei quantas a gente consegue ao mesmo tempo. Corrigidas, certo? Manifestar torta, manifesta o tempo todo. Manifestar corrigida as 10 de uma vez. E manter isso. É necessário que 20%, isso é um número que eu estou aqui colocando uma subjetividade, que pode ser a realidade. É necessário que 20% da população humana acendam as 10 Sefirot de uma vez. Todos eles acendam de uma vez e permaneçam com elas acesas por um tempo, não sei qual tempo, determinado por Hashem, para atrair o Mashiach. Porque o Mashiach, ele é pleno, ele é plenitude. O Mashiach, ele consegue acender as 10 de uma vez. Não é que porque ele revela Keter Chochmah Binah que ele não tem as outras acesas. Não, pelo contrário, ele tem tudo aceso. Nós vamos ver isso hoje. Certo? Tá tudo aceso nele. Mas o que aparece nele com mais força é as 3 de cima, pelo fato de que ele vem para preencher isso que falta. Aqui eu não estou dizendo que Avraham Avinu não tinha as 10 Sefirot perfeitas. Ele tinha. Ele foi de Sadik. Mas ele não foi de Sadik desde que nasceu. Eu já expliquei isso para vocês. Então teve erros, teve transgressões, pecados alguns, né? Como qualquer um deles que nós estamos citando aqui, todos eles erraram. Aharon, por exemplo, fez o bezerro de ouro para o povo. Eu não estou dizendo que Aharon fez porque por maldade, mas existe o pecado sem querer. E não deixa de ser reto. Hashem é reto. Não é porque foi sem querer querendo que Hashem não vai colocar na conta de transgressão. Moshe Rabbeinu, ele fala com Hashem: tu me trouxe para cá para piorar a situação desse povo? Moshe Rabbeinu falou desse jeito com Hashem. Moshe Rabbeinu é tzadik, mas ele errou. Ele não devia falar assim com a luz. Ele não devia ser petulante com a luz em momento nenhum. Então ele teve um erro. Então não teve como manter acesa as 10 de uma vez o tempo todo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos citar outra pessoa, Yosef Hatzadik. No momento que ele fala mal dos seus irmãos para seu pai, causa um conflito na família. Ou seja, ele era um homem corrigido, depois ele se corrigiu disso tudo, ele se tornou o chamado Yosef Hatzadik. Nós não vamos julgá-lo, dizer que ele foi ruim, mas ele teve seus erros, todos eles, certo? Todos eles teve um momento de erro, não ficou em plenitude completa o tempo todo, como o Mashiach.
Por isso o Mashiach desce para completar esta obra que esses grandes homens começaram, que não é fácil de fazer, porque em boa parte da vida deles, eles ficaram com as 10 sefirot acesas, sem errar. Entende? Mas em algum momento da vida eles erraram e então apagaram algumas delas. Mas Mashiach não. Como nós já estudamos, quando Mashiach chega, ele já chega iluminado e ele continua iluminado desde que ele é um bebê até que ele morre com 33 anos de idade. Então ele passa todo o processo de vida humana que ele tem para passar com as 10 sefirot acesas. Então Yeshua, ele é pleno. Isso que quer dizer que ele carrega o cumprimento da Torá. Porque o cumprimento da Torá é trazer a plenitude dos atributos de Hashem. É isso que é plenitude de Torá. Porque Torá é a Sefirot. A Sefirot, os seres humanos, os animais, as plantas, a terra, os astros, tudo isso é DNA de Torá. Não existe nenhum outro DNA que não seja a Torá para fazer todas as coisas que nós estudamos no último vídeo. Então, quando Yeshua manifesta as Sefirot, as 3 de cima em plenitude, junto com as outras 7 que já estão acesas nele, e que não se apaga em momento nenhum, ele não erra. Yeshua não erra em momento nenhum, ele não tem erro, ele não tem transgressão. Isto traz a capacidade de um ser humano, a partir de Yeshua, se tornar um Mashiach. É isso que a gente tem que entender hoje aqui. Abraham Avinu, ele consegue manifestar a plenitude da Hesed a partir de Abraham. Os seres humanos que vêm depois de Abraham têm capacidade plena de ser Hesed desde a hora que nasce até na hora que morre. Porque Abraham fez isso. Se Abraham fez isso, qualquer um pode fazer. A mesma coisa aconteceu com Yitzhak com relação a Gvurá. E os outros todos até David Amelech. Até David Amelech em Malchut. David consegue manifestar um Malchut corrigido. É o mais difícil de todos. Porque é o que está mais rebaixado. Yeshua, quando vem, ele já vem com tudo isso, já pleno. E ele ainda traz as 3 de cima plena também. A gente viu que ele passou pela tentação para provar que ele está tudo aceso ali. Ou seja, as 3 de cima estão acesas e as outras estão acesas. E quando Mashiach faz isso, quando Yeshua faz isso no mundo, ele cria uma impressão da luz plena dos atributos divinos. Então, a partir de agora, a partir da vida de Yeshua, do testemunho de Yeshua, que é isso que a gente tem, nós todos, qualquer ser humano tem essa de, porque só foi ele. Não, você sendo gente, você sendo filho de gente, você pode sim ascender as 10 sefirot que você carrega dentro de você e se tornar pleno, plena, como ele. E nós devemos, está escrito que nós devemos andar como ele andou. É isso aí, andar como ele andou é justamente praticar as obras, viver exatamente do jeito que ele viveu, ser como ele. E isso vai trazer então a plenitude para os seus talmidim, aqueles que são seus alunos. E esses talmidim plenos então vão acender as 10 sefirot juntos. Em algum momento nós vamos conseguir acender todo mundo junto ao mesmo tempo. E isso vai atraí-lo. Porque o que é similar atrai. Ele não vai vir para cá enquanto não tiver um ambiente similar. Que seja um ponto, mas que aquele ponto esteja similar. Para que aquilo puxe ele de volta. Quando ele voltar, aí ele vai exterminar o mal, separar o joio do trigo. E vai começar a obra da limpeza que durará por 1000 anos. A limpeza do mundo, estabelecendo o reino de Deus na terra. Baruch Hashem. Vamos continuar então com os milagres. Os primeiros milagres que são experienciados pelas pessoas que acompanham Yeshua em sua vida, em sua missão aqui na terra. Para que a gente possa continuar vendo a Sefirot se abrindo, a Sefirot se derramando sobre nós, a luz da Sefirot se derramando através de Yeshua. Como que a Sefirot se derrama? Como que os atributos divinos aparecem? Através das ações dos seres humanos. Porque quem carrega a Sefirot são seres humanos.
Então os seres humanos precisam derramar essa sefirot através de suas ações. Quando o ser humano faz o mal, ele derrama a sefirot da árvore da morte que ele também carrega. Por isso nós temos Yetzer Tov, que é para o bem, e temos Yetzer Hara, que é para o mal. Ou seja, nós temos as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da morte. Infelizmente, neste mundo físico, nós estamos atrelados a esta realidade dupla, né? Infelizmente. Baruch Hashem. Então vamos ler hoje aqui, quando termina o casamento de Yeshua, né? Já estava próximo a Pesach. É muito interessante ver isso, porque quando Yeshua começa a sua missão na Terra, o primeiro ano, estava próximo a Pesach. E a gente conta exatamente 3 anos, por quê? Porque quando ele termina a sua missão, também era Pesach. Ele morre justamente em Pesach, né? Então, ele passou, então, na missão dele como Mashiach, 3 Pesachim, né? 3 festas de Pesach ele passou. Então, ele vai para o templo, porque Yeshua, diferente do que o povo da terra acredita, Yeshua era judeu e ele praticava judaísmo. Yeshua não fundou uma religião nova que tenha próprios dogmas e leis alteradas fora do judaísmo. Yeshua vivia judaísmo, é isso que Yeshua vivia. Ele praticava o mesmo judaísmo que nós praticamos hoje, não tem diferença nenhuma. Claro que nós sabemos que os sábios, né, da Idade Média, depois da morte do Mashiach, eles continuaram, né, elaborando ali muitas vezes alachot. O que são alachot? Alachot quer dizer caminhar, caminhando. É um modo de caminhar. Como Yeshua falou, vocês têm que caminhar como eu. Alachot é um modo de fazer as coisas. Então, os rabinos, eles foram elaborando alachot, para que isso fosse cercas, né? Para que a gente não quebrasse mandamentos, os mandamentos da Torá. Então, existe alachá para cumprimento de Shabat, existe alachá para acendimento da vela de Shabat, como que acende, que horas que eu acendo, tudo isso é alachá, é alachot. Então, é óbvio que as alachot que foram sendo criadas depois da morte de Mashiach, elas não existiam no tempo de Mashiach. Mas as que foram criadas antes da sua morte, ele fazia tudo, ele não deixava de fazer nada. Yeshua fazia todas, Yeshua cumpria toda a Torá. Torá oral e Torá escrita. Yeshua mesmo criava alachot. Ele, antes de subir, né, como eu falei para vocês, antes dele ser ascenso, ele criou um alachot. Ele falou, eu vou deixar um mandamento para vocês. Ali está escrito em português mandamento, mas na verdade é um alachá. É um mandamento rabínico, um mandamento feito por um rabino, que muitas vezes os ignorantes dizem que não devemos seguir. Então como é que você vai seguir os ensinos de Mashiach? Porque ele é um rabino, um rav. Ele também criou o alachot. Uma das alachot que ele criou foi essa que eu vou dizer agora. Amai-vos uns aos outros, da mesma forma que eu amei vocês, entregando a vida uns pelos outros. Olha a alahá que Yeshua manda a gente fazer. Muito difícil. Yeshua é um rabino muito duro. Yeshua é um rabino duro, não é um rabino de moleza. Outra alahá que Yeshua criou. Ele disse o seguinte, eu digo para vocês, que os nossos pais nos disseram que o pecado, quando o homem se deita com uma mulher casada, é adultério. Porém, eu digo para vocês, se o homem pensar em deitar com a mulher casada, já cometeu adultério. Esta alahá de Yeshua, a alahá de Yeshua é muito mais difícil do que as alahot dos rabinos que nós conhecemos hoje em dia, que diz que precisa ter 2 testemunhas vendo o casal fazendo o ato. O rabino que eu aprendi, ele disse assim, o pincel tem que estar dentro do tinteiro, para que aquilo seja dito que foi que aconteceu o adultério. Não pode estar somente abraçados ou apenas despidos. Tem que estar no ato mesmo. E tem que ter 2 pessoas para ver. Porque pode ser que uma pessoa viu de um lado e não viu direito. Então tem que ter uma pessoa do lado de cá, outra pessoa do lado de lá, para poder punir o casal. Essa é a alahota de adultério. Mas Yeshua disse que não. Yeshua fala, sabe o quê? Se a pessoa pensar em adulterar, já pecou diante de Hashem.
já é condenado de morte. Esse é Yeshua, o pleno dos atributos divinos. Ele traz a plenitude de Gevurah. Nós vamos ver agora a plenitude de Gevurah aparecer aqui. Por que a Gevurah vai aparecer logo em seguida, né? Porque ele ali no casamento, ele mostrou a Binah. Ele mostrou Da'at. Não foi assim? Quem estudou as aulas de Ivrit no nosso canal e as aulas de Dinah, eu falei rapidamente lá que a Binah, para vocês aqui, a Binah, ela vai descer e vai formar Gvurah. A Chokhmah vai descer e vai formar a Hesed. E descem as duas ao mesmo tempo, praticamente, costas a costas, né? A gente estudou. Então, quando Binah manifesta, quem tem que descer em seguida é Gvurah. Baruch Hashem, versículo 13 do capítulo 2 de Yohanan. Estando próximo a Pessah dos Yehudim. Interessante, né? Que no texto que a gente tem traduzido, eles colocam esse dos Yehudim pra, tipo assim, a pessoa que é boba, né? Que vamos colocar aqui que tá fora do ar, né? Achar que os Yehudim são um povo à parte de Yeshua. Ai, mas a cobra é terrível. Um pequeno veneno. 12 Yehudim aqui. Vamos ler assim esse negócio de 12 Yehudim? Estando próximo a Pessah, Yeshua subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrado de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas, e lhes disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus talmidim de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Protestaram os Yehudim. Interessante, ó o veneninho da cobra. Quer dizer que Yeshua não é Yehudim? Só os Yehudim que protestaram? Vamos tirar aqui Yehudim? Vamos tirar o veneno? Vamos tirar o veneno do texto? Protestaram, perguntando-lhe: que sinal de autoridade você nos mostra, uma vez que faz isto? Quem que está lembrando de Moshe Rabbeinu, quando foi colocar ordem na casa lá no Mitzrayim, e os dois perversos estavam brigando, e Moshe chega e fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? Quem colocou você como nosso juiz? Quem colocou você como príncipe sobre nós? Aqui a gente vê claramente que esse tipo de situação aqui não há nada novo debaixo do sol. São exatamente as mesmas almas. Não tem isso de, não, agora são pessoas novas que vêm para esse mundo. Não, aqui é fragmento daquelas duas cobras que voltam, certo? E essas cobras vão falar a mesma conversa fiada. Quem é você para ser príncipe sobre nós? E quem era Moshe, gente? Quem era Moshe? Moshe era Mashiach. No tempo de Moshe era Mashiach da Israel. Assim como Yeshua. A mesma coisa. Isso aqui é mais outra prova na cara que Yeshua é Mashiach. Mas eles estavam cegos. Assim como no tempo de Moshe Rabbeinu. Pois nós estamos estudando que eles pegam pedras para jogar em Moshe. É isso que eles fazem. Eles querem matar Moshe por causa de fome e sede. Querem voltar por Mitzrayim para comer cebolas de Mitzrayim. Eles detestam a salvação de Hashem através de seus Mashiachim, seus ungidos. Yeshua vai contar uma parábola mais na frente, onde um homem manda os seus empregados, homens que, para poder olhar suas terras, e os trabalhadores da terra batem nos homens, expulsam eles de lá, como invasores, né? Os sem terra. Os trabalhadores se tornaram sem terra e invadiram a posse daquele proprietário e não queriam mais trabalhar para ele, mas queriam ter seus lucros. E o homem via pessoas para poder tomar a terra de volta. Eles botam o povo para correr no tapa.
Aí o homem manda o filho, porque o filho vai ter mais peso, o filho vai ter mais autoridade. Eles matam. E assim fizeram com todos os ungidos que vieram antes de Yeshua. Bateram neles. Enfiaram facas nos peitos deles, no coração, nas costas. Traíram eles. Fizeram deles chacota. Maltrataram eles. Foi isso que fizeram. E quando Hashem manda Yeshua, eles matam. Baruch Hashem. Então vamos continuar aqui a leitura. Versículo 19. Yeshua respondeu a eles: derribai este lugar sagrado, e em 3 dias eu levantarei. Disseram os... De novo, a cobrinha, ó. Os Yehudim. Quer dizer que Yeshua não é Yehudim, né? Aí tem um grupo de Yeshua, que é sei lá quem, não vamos falar o nome. Né? E os Yehudim, que é os rebeldes. Não, Yeshua é um Yehudi convertido, pleno. Um Yehudi que está perfeito diante de Hashem. Os seus talmidim, aqueles que estavam com ele, também estavam em processo de techuvá, em correção. Todos são Yehudi ali. Não tem ninguém estrangeiro, não. Certo? Baruch Hashem. Em 46 anos foi edificado este lugar. E lugar sagrado. E tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do lugar sagrado de seu corpo. Quando reviveu do meio dos mortos, seus talmidim se lembraram de que dissera isto e acreditaram na escritura e na palavra que Yeshua havia dito. Baruch Hashem. Óbvio que aqui é para cumprir a escritura, mas vamos ver aqui, gente, a questão que eu estava falando antes aqui. Eles se levantaram contra Yeshua, como lá no deserto, lá no Mitzrayim se levantaram contra Moshe Rabbeinu, e a intenção deles era matar. E mataram Yeshua. Mas Yeshua já sabia, porque Yeshua já está vendo o futuro, ele sabe. Yeshua, quando começa a missão dele, que é esse momento aqui, ele está começando, ele já começa com chicote. Baruch Hashem! Baruch Hashem, ele já começa na Gevurah. É assim, por isso que nós aqui não tem como. Baruch Hashem! Não tem como ser diferente. Nós temos que começar com chicote mesmo. Então Yeshua já via o que ia acontecer, porque Yeshua já está ciente. Yeshua sabe o que. Quando ele começa é porque já sabe o final. Por isso que foi rápido. 3 anos. O tempo, Hashem deu para ele 3 tempos. Cada tempo é, acho que pertinente a uma da Sefirot. Vamos botar aqui, que ele revela em plenitude. Não é isso? E depois ele morre. 3 anos só. Não é mais do que isso. Yeshua já vai dizer, olha, tu vai derrubar esse templo. Não é esse templo de pedra, gente, que ele está falando. Tu vai derrubar o templo sagrado. Que o teu corpo, nós já estudamos, quando estudamos o livro de Davi. O livro do Salmo de Davi, tem. O nosso corpo é o templo sagrado. Por isso que nós temos que nos limpar, nos purificar, nos manter no serviço divino. Porque o templo sagrado tem que ser purificado. Ele tem que ser limpo. Ele tem que funcionar. O sacrifício tem que ser contínuo. Então não tem moleza, não tem essa de eu vou tirar férias do judaísmo. Não tem férias para judaísmo. Não tem pausa. Não existe pausa na luz. Se você desliga a luz, eu vou pausar, vou desligar ali no interruptor essa luz aqui. Fica escuro. A luz vai embora e vem a clipar. Suja e não pode. Ou seja, você tem que brilhar a luz o tempo todo. E para fazer brilhar essa luz, tem que trabalhar para Hashem. Tem que cumprir a vontade de Hashem. Então, Yeshua era um templo sagrado. E ele falou, vocês podem derrubar, mas 3 dias ele fica de pé de novo. Porque Yeshua está falando, vocês vão me matar. Mas com 3 dias, já está tudo organizado. Yeshua ele tem revelação divina plena, gente. Se Moshe falava face a face, é porque a Brita Hadashah, a gente não tem ela completa. Não tem, gente. A gente tem... Vocês têm aqui, comigo aqui, 3 livros, na verdade. 5 livros. 5 livros com a Torá. A gente tem um livro chamado Matitiá. A gente tem um livro chamado Marcos. A gente tem um livro chamado Luca. A gente tem um livro chamado Yohanan, que é esse que eu estou lendo.
que a gente tem um livro chamado Atos dos Talmidim. O resto não é livro, o resto é epístola, é cartas respostas, que a gente vai estudar, que eu estou planejando já tem um tempo começar a estudar pelos hebreus, né? Pela a carta de aos Ibrahim. Então nós vamos iniciar pelos hebreus, não vamos começar com o estrangeiro, nós vamos começar com o nosso povo. Baruch Hashem. Provavelmente quando terminar Yeshua aqui, ou intercalando, não sei, vai terminar no controle. Quando ele quiser, a gente começa a estudar as cartas dos Talmidim de Yeshua. Mas livro mesmo, da Brita Hadashah, só são esses 5 aqui que eu estou falando. Certo? Interessante, né? 5 como uma Torá. Mas a gente vê uma repetição, né? Alguns detalhes a mais, alguns detalhes a menos, mas é praticamente a mesma coisa que está escrito em um, está escrito no outro. Só o dos Atos de Talmidim, que tem algo diferente ali, um pouco a mais, para frente da morte do Mashiach, não é verdade? É isso. Os outros é mais uma repetição que vai confirmar, claro, se fulano de tal em um tempo fala uma coisa, fulano de tal em outro tempo fala a mesma coisa, isso quer dizer que essa coisa aconteceu. Então é óbvio que isso tem um propósito, que é para confirmar que essa história é verdadeira. Certo? Baruch Hashem. Mas a gente não tem acesso à história inteira. Não temos de jeito nenhum. Infelizmente. Mas Yeshua, ele tem é como eu falei, nós vimos para esse mundo com um tempo. O tempo já está. Ou você vai viver tanto tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Nós não sabemos. A Hashem não permite que nós saibamos disso. Yeshua sabia. Yeshua é diferente, né? Ele tem uma plenitude maior do que a gente. Ele sabia que ele, com 3 anos ali à frente, ele ia morrer. E que ele ia ficar morto 3 dias. Sabia muitos detalhes do futuro. Ele tinha essa questão, como eu falei, Moshe Rabbeinu, é dito que ele fala face a face com Hashem. Que Hashem fala com ele, fala com Aharon. A gente não vê aqui em nenhum momento Hashem falando assim, meu filho. A não ser quando ele está no mikveh e Yohanan ouve a voz. Né? Acho que todos ouvem. No outro relato, no outro livro, fala que este é meu filho que eu tenho prazer. Né? Tem essa voz vindo do céu. É um momento que... O único momento que a gente vê a fala direta da divindade, porque nós não temos acesso a toda a escritura. É dito que existia 90 ou era 80 escritos, e eles escolheram, eles quem? A religião maldita que se formou, que tomou conta de tudo, eles escolheram qual livro que vai ser o sagrado. Então é óbvio que provavelmente está no controle deles ainda estes livros que nós não temos acesso, onde poderia sim ter a fala direta do pai com o filho, como teve a fala direta do pai Hashem com o filho Moshe Rabbeinu, quando teve a fala de Hashem com Abraham Avinu, direto ele falava com Abraham, não é verdade? Mas claro que dos Malachim. A gente sabe que Hashem não se manifesta a não ser no monte Baruch Hashem, quando ele falou e todo mundo morreu. E ressuscitou e morreu de novo, e ressuscitou de novo, Baruch Hashem. Então, nós vemos aqui claramente que Yeshua, ele vem trazendo, mostrando que ele é Mashiach, e trazendo a revelação da Sefirot em plenitude. A Gevurah não teve colher de chá, ele já chegou pegando o chicote. Esse é Yeshua, Baruch Hashem. Então ficamos por aqui com a revelação de Gevurah a partir de Binah e Da'at, que foi a manifestação anterior a esta que vemos aqui nos milagres de Yeshua. No próximo vídeo, se o Eterno permitir, iremos ver a próxima revelação da Sefirot trazida pelo Mashiach, Yeshua, o príncipe das hostes. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Lehitraot, Kol Hatovim Lekulam. Ungido Yeshua, o príncipe das hostes. Mahaman.